Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar finalmente sobre o último livro da série de O Povo do Ar. Então hoje a gente vai falar sobre a Rainha do Nada, que a gente comentou sobre todos os livros por aqui, né? Desde O Canto Mais Escuro da Floresta e tava faltando a Rainha do Nada, era pra esse vídeo ter saído há muito tempo, só que aí com atribulações, né, que teve aí no final de ano, muito vídeo de Natal pra postar pra vocês, enfim, acabou atrasando esse vídeo aqui, mas finalmente veio. O importante é isso, é que a gente não ficou sem vídeo sobre a Rainha do Nada. Então a gente hoje vai comentar sobre o último livro da trilogia de Povo do Ar. Se você ainda não leu o livro, já te aviso que no vídeo de hoje nós teremos spoiler, tá bom? Sobre esse último livro, que não sei, eu não acho que ele seja o melhor livro da trilogia, mas enfim. A gente vai conversar melhor sobre isso durante o vídeo. E antes de mais nada, eu já peço então para, se você também for um bookstan, você adora a trilogia de O Povo do Ar, adora ver resenhas de livros, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifique e você pode correr aqui para assistir. Não esquece também de deixar o seu like nesse vídeo aqui, me ajuda muito, muito, muito mesmo. Assim que o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo e pode recomendar o meu vídeo para mais gente. E também já me segue lá nas minhas redes sociais, que o conteúdo é bem parecido com o que eu trago para vocês aqui. E que lá também sempre acaba saindo algumas resenhas dos livros que eu tô lendo no momento. Umas pequenas resenhas sempre acabam saindo por lá nos meus stories. Então é isso, chega de papo e roda a vinheta pra gente falar sobre a Rainha do Nada. Gente, desculpa pela iluminação se estiver muito forte aqui na minha cara, que eu tive que acender a luz do quarto porque vai começar a chover e eu não tô usando minha ring light esses dias, então por isso que tá essa luz forte aqui na minha cara, tá? Perdão. Bom, esse terceiro e último livro, então, de O Povo do Ar, né, a Rainha do Nada, vai começar, na verdade, com um prólogo, em que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o passado do Cárdan. Então a gente vai ver como que foi quando ele nasceu e como que foi a reação do pai dele, e que o pai dele rejeitou ele basicamente antes mesmo dele nascer. Não tá chovendo ainda. Porque um astrólogo previu ali nas estrelas de que futuramente o Cárdan poderia trazer desgraça e ruína para o reino. E aí por isso que o grande lá, rei de Elfhame, o pai do Cárdan, rejeitou muito ele, não quis meio que dar tudo para ele ali como direito que ele teria de filho. Enfim, claro, ele foi criado como um príncipe, ele cresceu dentro do palácio, enfim, mas ele cresceu sem o amor e o carinho e o afeto do pai dele. E aí por isso, inclusive, que ele acabou sendo criado pelo Balekin, não só porque o próprio pai não queria saber dele por causa do que as estrelas diziam aí sobre o futuro dele, mas também porque a mãe dele acabou abandonando ele também, que o rei, o pai do Cárdan, meio que pagou ela, se eu não me engano, para que ela deixasse ali o Cárdan sobre os cuidados dele, né, que no final das contas acabou ficando sobre os cuidados do Balekin. Mas enfim, que o pai do Cárdan conseguisse ter um controle ali sobre ele para ver se ele realmente estaria trazendo ruína e desgraça pro reino. E é bem triste essa parte aí no comecinho, que a gente vê todo esse passado do Cárdan, coisas que aconteceram antes mesmo dele nascer, e a gente entende também muito do porquê que ele acabou se tornando essa pessoa não, porque ele não é uma pessoa, essa criatura ruim, amargurada, que fazia tudo que ele fazia ali com a Judi, que humilhava as pessoas, né, principalmente os mortais, e enfim. Então assim, eu gosto desse comecinho de livro, porque eu acho que justamente porque faz a gente entender o passado do Cárdan, sabe? Faz a gente entender como que ele acabou se tornando desse jeito, porque eu sempre acho que as pessoas, elas não são realmente ruins de natureza, entendeu? E a gente vê muito sobre isso do Cárdan aqui neste terceiro livro. Depois então da gente conhecer aí sobre esse passado do Cárdan, a gente volta para o momento presente do livro, em que a Judi, ela foi exilada do reino de Elfhame pelo Cárdan porque ela matou o Balekin, e o Balekin estava aliado na época aí com o reino submarino. Então, como ela matou um adversário e ninguém sabia, e enfim, ela acabou sendo punida por isso. E aí o Cárdan acabou exilando ela até que a coroa o perdoasse. E aí a gente vai ver então como que tá a vida dela, aí vivendo de novo no mundo dos mortais, junto com a Vivi, o Olok
e a namorada da Vivi, que acho que é Heather o nome dela, se eu não me engano. E a gente vai ver, inclusive, que não é mais fácil pra Jude se adaptar ao mundo de que ela praticamente nasceu, né? Tanto que a gente vê que ela não tá se adaptando bem. Ela tá procurando ali feéricos que moram no mundo mortal, fazendo serviço pra esses feéricos, arriscando a vida dela, inclusive em muitos momentos, porque depois de tanto tempo, depois de crescer ali no Reino das Fadas, acaba que ela realmente pertence ao Reino das Fadas. E a gente meio que sempre viu isso em todos os livros, né? De que a Jude, apesar dela ser uma mortal, ela acabou se adaptando muito melhor ali ao Reino das Fadas. Ela acabou realmente virando uma feérica, mesmo que não seja original, né? Mas os costumes dela, e enfim, acabou realmente virando de uma feérica. E ela, tanto que ela queria ir lutar, né? O Madoc ensinou ela a lutar, e enfim. E aí, com isso, um dia a Taryn aparece lá no mundo mortal. Lembrando que a Taryn, ela é a irmã gêmea da Jude, e que a Taryn traiu a Jude ali logo no primeiro livro, né? Porque, na verdade, ela que estava prometida em casamento pro Loki, ela se casa com o Loki no segundo livro, e enfim. E o Loki tava meio que só usando a Jude, né? Pra fazer um joguinho ali com a Taryn e coisa do tipo. Então, eu acho que é isso, mas eu sinto que tem mais alguma coisa nessa história que eu não tô lembrando o que é. Então, se realmente tem mais alguma coisa importante aí nessa traição da Taryn e da Jude, vocês podem colocar pra mim nos comentários, porque talvez eu não esteja lembrando completamente o que é. Enfim, então aí a Taryn vai pro mundo dos mortais atrás da Jude, pedindo pra que ela se passe pela Taryn. Pois é, ajude a irmã lá no Reino das Fadas, porque a Taryn tá sob sentença de morte porque ela simplesmente matou o Oak. Finalmente alguém matou esse cara, porque eu não gostava dele desde o primeiro livro, principalmente depois de descobrir tudo que ele fez com a Jude, ele junto com a Taryn, né? Aqueles dois que estavam enganando ela e por aí vai. Então, eu já não tava gostando muito dele, e também ele era um personagem que não tinha aí muita graça, né? Só fazia besteira, enfim. Ainda no segundo livro ele apoiava as merdas que o Cardan fazia, então ele não era um personagem aí que eu gostava muito. Gostei que a Taryn matou ele, e como ela era esposa dele, né? Ela que tá sendo a principal suspeita de ter matado o Loki, e aí ela vai precisar então da ajuda da Jude, pra Jude se passar por ela, até porque a Taryn tá grávida, mas também porque quando tem esse caso de crime que é cometido ali no Reino das Fadas, e enfim, o acusado, ele é enfeitiçado para que ele conte a verdade. Então a Taryn, ela já tá enfeitiçada praticamente, ou vai ser enfeitiçada, e aí ela não vai poder omitir, né, que ela realmente matou o Loki, que ela realmente matou o marido dela, e aí ela vai pra prisão grávida. Então, como ninguém quer que isso aconteça, a Jude acaba indo ajudar a Taryn. E aí, gente, essa parte toda eu acho muito... não é boa, mas eu meio que gosto, porque aí quando a Jude vai realmente pro Reino das Fadas, se passando pela Taryn, e enfim, eu achei muito fofa, que assim, só do Cardan olhar pra cara dela, ele já sabe que é ela. Tanto que ele olha, aí ele reconhece ela e fala que ele quer examinar a acusada num lugar sozinho, né? Como ele é o grande rei de Elfhame, ele pode fazer isso. E aí é muito engraçado, porque é muito fofo, porque ele olha pra ele e fala: eu sei que é você, você tá achando que você entra no Reino das Fadas e eu não ia reconhecer você? Você pode ser a irmã gêmea da Taryn, mas eu sei que é você, Jude. Então, eu achei essa parte muito fofa. Só que esse momento ele acaba não durando muito, porque logo em seguida o Madoc entra ali, invade o castelo, porque ele tava indo, ele já tinha bolado todo um plano justamente pra salvar a Taryn, né? Pra ela não ser presa, pra não ser revelado o que ela fez, e enfim. E aí a Jude então acaba sendo raptada, raptada não, salva. Vamos botar aí entre aspas, porque eles estavam achando, na verdade, que eles iam salvar a Taryn, e eles acabam pegando a Jude por engano. E, enfim, então a Jude vai lá pro acampamento do Madoc, que pra variar, o Madoc ainda, que até que ele tá bolando os planos dele ali, pra poder conquistar a coroa, né, que é a única coisa que o Madoc faz em todos esses livros, isso, é querer bolar um plano pra poder pegar a coroa, né, poder virar rei, enfim. E tá chovendo, eu preciso fechar a janela do meu quarto, um instante.
E aí então a Jude começa a ter que se passar pela Taryn pro Maddox, porque senão corre o risco do Maddox matar ela. Não só por causa do que ela fez no segundo livro, porque a Jude, a verdade é que a Jude, ela tá fazendo muita merda desde o primeiro livro, mas não por esse principal motivo, mas porque, como eu falei pra vocês, até então ela tá exilada do mundo das fadas, né? Ela não deveria estar ali. Então, por isso que ela tá fingindo muito bem sem a Taryn. O único que sabe realmente que a Jude é o Cardan, porque ele olhou pra ela e reconheceu ela, mas todas as outras pessoas não. Então ela tem que fingir ele muito bem que ela é a Taryn e enfim. E aí um dia ela acaba descobrindo ele quando ela consegue escapar, com a ajuda do fantasma. E eu não sei o porquê que o fantasma acaba ajudando, eu não lembro como, na verdade, o fantasma ele acaba ajudando a Jude, e a Jude acaba conseguindo escapar, e aí quando ela escapa, é muito fofa também essa cena, porque a gente vê que todo mundo foi ali, porque sabia que ela era a Jude, foi tentar ajudar ela, então quando ela chega lá tá o Cardan, a Vivi, o Oa, que eu acho que também tá, a Heather, a Taryn, enfim, todo mundo ali que conhecia, né, a Jude. Se eu não me engano, o Barata e a Bomba também vão, então todo mundo vai ali tentar resgatar ela das mãos do Maddox, mas ela sozinha acaba conseguindo ser resgatada. E ser resgatada não, ela acaba conseguindo fugir do Maddox. E aí rola ali uma luta, né, entre a Jude e o Maddox, que é aí que ele acaba descobrindo que ela é a Jude, ela não é a Taryn, e nisso também a Jude manda o Cardan voltar logo pro palácio, porque o Maddox tá querendo matar ele a qualquer custo, né, pra ele poder se tornar o grande rei de Elfhame, enfim, é esse beabá todo aí envolvendo o Maddox que a gente já tá sabendo desde o primeiro livro. Então, quando tem essa luta aí entre os dois, né, da Jude e do Maddox, o Maddox acaba acertando a Jude, ele quase chega a matar a Jude, só que ele não mata ela porque como ela acabou lembra que eu falei pra vocês que no final do segundo livro, a Jude e o Cardan, eles acabam se casando e o Cardan fala que agora a Jude, ela é a grande rainha de Elfhame, mesmo que ninguém mais saiba. Pois é, ninguém mais sabe, mas o reino, assim, a floresta tá sabendo, né, que ela agora é a grande rainha de Elfhame. Então, quando ela é ferida, a gente tem todo momento ali que a floresta salva ela, cicatriza a ferida dela e acaba salvando. É muito bonita essa cena descrita no livro. Tem até aqui na capa no próprio livro, que é essa parte aqui que tem um sangue, que tem uma mancha aqui, meio que como se fosse uma flor. Isso daí é justamente essa parte em que as flores começam ali a subir assim, né? Subir, não sei se vocês vão entender, mas as flores começam a curar ali a Jude, enfim, é uma parte bem bonita. Depois disso, a Jude volta então pro palácio, né? E aí quando ela volta pro palácio, inclusive, que os criados, o pessoal que trabalha no palácio vê ela lá, olha e fala: querida, tu não devia estar aqui, né? Você não tá exilada, não. E aí eles pegam e prendem ela, se eu não me engano. E aí quando vai ter um julgamento sobre tudo isso, né, sobre a Jude na frente do Cardan, enfim, gente, essa cena, eu surtei tanto essa cena, porque é a parte em que então a Jude tá ali pra ser julgada na frente de todo mundo, se eu não me engano é na frente do reino todo de Elfhame, e aí o Cardan olha ou vê eles falando alguma coisa pra ela, meio que maltratando ela, é alguma coisa assim. E aí eu sei que o Cardan solta no meio da multidão: ela é minha esposa e a grande rainha de Elfhame. Eu fiquei tipo, meu Deus, Cardan, se um dia eu falei mal de você, eu não me lembro, porque agora você me conquistou. Esse foi um momento do livro em que eu surtei. Se eu não me engano, depois disso rola uma cena um pouco mais quente aí dos dois no livro, mas também é a única. A verdade é que desde o primeiro livro sempre rola e sempre rolou uma tensão sexual muito forte entre os dois, mas nunca chega a acontecer nada até esse momento, né? Esse é realmente o único momento quente que tem dos dois na série inteira, na trilogia inteira. E que assim, eu acho que falta mais um pouco mais de romance dos dois. Eu acho, e falando assim, citando os 3 livros num geral, tá? Não falando só de A Rainha do Nada, mas em A Rainha do Nada ainda falta mais do que nos outros livros, porque nos outros livros a gente ainda tem um pouco, a gente tem algumas migalhas, né? Mas a gente ainda tem, aqui em A Rainha do Nada é só isso.
E depois, quando o Cardan acaba sendo libertado da maldição, né? Porque aí rola todo um negócio de ter a coroação da Jud para todo o reino reconhecer agora ela oficialmente como a grande rainha de Elfhame. E aí no meio disso tudo eu não lembro se as pessoas começam a ficar contra de falar que ela não é rainha ou que ela é humana e ela não ela é mortal e ela não pode ser rainha. É alguma treta assim que o Cardan meio que acha que as pessoas, que a coroa, ela não deveria ser passada para pessoa só por causa da linhagem sanguínea dela, mas sim pela pessoa em que ela... Pela pessoa não, oh meu Deus. Pelo ser que ela é. E aí ele pega e quebra a coroa e pergunta se eles aceitam ele como o grande rei de Elfhame, né? Por quem ele é, pelas ações que ele tá tendo ali com o reino, enfim. E não por causa da linhagem sanguínea dele. E aí é uma parte bem bonita. Eu pelo menos gostei bastante também desse momento em que o Cardan, ele deixa de ser egoísta e ele fala, ele aprende, né? Isso, obviamente, conforme os livros vão passando. E aí ele fala isso, né? De que ele quer que gostem dele pra ser o rei de Elfhame, por quem ele é, pelo modo como ele governa, não por causa da linhagem sanguínea dele. E aí é o momento em que ele quebra a coroa, e enfim. E nisso que ele acaba sendo transformado em uma grande serpente preta. Porque eu já não sei se... não comentei aqui nos meus outros vídeos sobre o povo do ar, eu não cheguei a comentar que essa coroa aí, né, da família aí de reis de Elfhame, ela tem uma maldição em que ela só pode ser passada para seres, para féricos, da mesma linhagem sanguínea, e que quando quebrada ela solta uma maldição em cima da pessoa. E aí é por isso que o Cardan acaba virando essa grande serpente preta, que também tem aqui na capa do livro. Tem essa serpente preta aqui, que é o que o Cardan acaba se tornando. E aí é todo um caos, né, porque ninguém sabe como salvar ele. E a Jud, que no final ela tava pensando ali em pôr um cabresto na serpente, né? Porque seria a maneira mais próxima que ela teria de ficar com o Cardan, já que agora ele é uma serpente e, na verdade, ele não se reconhece como serpente, ele tá atacando muita gente, enfim. E ele não tá tendo consciência. Eu falei errado, ele não tá tendo consciência. E o Madoc que propõe isso pra Jud, né? E ela realmente começa a pensar muito nesse cabresto pra poder controlar o Cardan como serpente, enfim. Só que aí ela lembra que o Cardan fala que a pior coisa pra ele, a única coisa que ele não queria passar é justamente ser preso. E pôr um cabresto nele como serpente seria como estar prendendo o próprio Cardan. E aí por isso que ela decide não fazer isso. Mas ela corta a cabeça da serpente. E aí quando ela corta a cabeça da serpente, a maldição é quebrada e o Cardan volta à vida. E eu acho essa cena uma cena também tão fofa, que eu gostei tanto, que aí ele volta, aí tem até fanart na internet, assim, dos dois abraçados, que realmente a Jud narra que ela sai correndo pros braços dele e os dois se abraçam e ele voltou pra forma férica dele, ele conta aí um pouco de como que era ser uma serpente, né, como que era estar numa forma de uma serpente, enfim. Depois disso, gente, basicamente todo mundo vive felizes para sempre. Quem fez coisas aí, que cometeu crimes contra a coroa, acaba sendo punido por isso. E depois a última cena que a gente tem é basicamente todos eles aí no mundo mortal comendo pizza, inclusive o Cardan. O desfecho que a gente tem aí pra essa trilogia de O Povo do Ar. E aí, assim, honestamente falando, eu não acho que esse seja o melhor livro da trilogia, inclusive por ser o livro que vai fechar a história inteira. Eu acho que ele poderia ser um livro mais bem feito, entendeu? Eu acho que ele é um livro muito corrido, que a Holly Black acelera muitas coisas, sabe? Quando podia ser tudo feito com um pouco mais de calma e de paz, entendeu? Tanto que, e aí que assim, muitos momentos que ela poderia ter tido um cuidado melhor, ter feito melhor, ter trabalhado melhor as histórias, ter dado mais detalhe, enfim, feito com um pouco mais de calma, ela não faz. E aí uma parte que é chata e que acaba tendo um destaque muito grande dentro do livro é justamente o momento em que o Cardan está como a grande serpente preta e a Jud tá aprendendo como lidar com o povo de Elfhame, os afazeres dela ali como rainha, as decisões que ela tá dando que tomar como rainha, não só
para beneficiar o povo, ver do que o povo tá precisando, mas também do que ela vai fazer agora que o Cardan é uma serpente. E aí essa parte toda, que é a parte mais chata do livro, é a parte mais detalhada. E as outras coisas que acontecem, que eu acho que era muito mais legal, ia ser muito... Eu ia gostar muito de ver mais detalhes, e enfim, que tivesse durado mais, é tudo muito rápido. Então, por isso que eu acho que esse livro, ele não é o melhor da trilogia, apesar dele ser o último. Além também de que a última cena aí do livro eu não acho que encerra bem a história inteira, entendeu? Você terminar todo mundo comendo pizza no mundo mortal, não era bem o que eu tava imaginando pro final aí todo de O Povo do Ar. Mas, no geral, eu gostei bastante da trilogia. Eu tinha falado no meu primeiro vídeo sobre o povo, sobre essa série toda de O Povo do Ar, de que eu pedi porque eu tava muito curiosa pra ler O Príncipe Cruel, que todo mundo fala muito no TikTok, pelo menos há um tempo atrás. Falavam bastante, acho que hoje o pessoal não tem falado mais tanto sobre esse filme, ou sobre esse livro. Mas há um tempo atrás falavam bastante, e isso que me deixou muito curiosa pra ler. Como eu falei desde o início, eu já sabia, eu já tinha consciência de que esse livro não, a série no geral, ela não é sobre romance, né? Ela é sobre estratégia, ela é sobre luta, sobre poder, sobre querer conseguir a coroa e por aí vai. Então não é um livro de romance, então eu já nem esperava ver tanto romance assim. Mas eu acho que dentro desse último livro, dentro de A Rainha do Nada, cabia um pouco mais de romance do que a gente teve. Mas não me decepcionei, honestamente falando, não me decepcionei com a trilogia inteira, eu gostei bastante. Não sei se eu leria de novo agora, mas é uma série que eu gostei bastante e recomendo que vocês leiam, tá? Eu gostei muito do trabalho que a Holly Black faz em todos esses livros e também de como... Gente, o que eu tinha pra comentar principalmente, que eu gostei muito de como a capa de cada livro, ela acaba fazendo sentido conforme você vai lendo. Tanto que tem vários elementos que estão nessa capa aqui do último livro que eu fui citando pra vocês durante o vídeo, porque são coisas que vão acontecendo realmente durante o livro. Então se encaixa, sabe? E eu gostei muito, muito disso, de você realmente ter uma mera ilustração ali na sua cabeça de acordo com o que você vê na capa do livro. Essa parte é muito legal. Eu acho que tem muitos momentos que a Holly Black sabe, manda muito bem aqui no livro, como por exemplo as cenas de luta. Eu acho que as cenas de luta, elas são muito bem descritas, elas são muito bem detalhadas e que são muito, muito legais de você ler, de você imaginar tudo ali na sua cabeça e enfim. Então eu gostei bastante, recomendo muito que vocês leiam. Se você já leu aí a trilogia de O Povo do Ar, conta pra mim nos comentários o que você achou. Quero saber a opinião de vocês sobre a trilogia inteira e também sobre esse último livro. Quero ler ainda, sei que tem mais um livro aí desse universo todo, que é Como o Rei de Elfhame Aprendeu a Odiar Histórias, acho que é esse o nome, que é narrado pelo Cardan, né? O Cardan contando a história inteira. Então eu quero muito ler esse livro, justamente para ver a visão do Cardan dessa bagaça inteira. Então a gente acabou basicamente aqui os nossos comentários sobre O Povo do Ar, né? Porque esse foi o... Não foi o último livro até então, né? Porque ainda tá faltando esse aí que eu falei pra vocês, de que Como o Rei de Elfhame Aprendeu a Odiar Histórias, mas não vai sair por enquanto porque eu não tenho esse livro. Quando eu adquirir o livro, eu trago o vídeo dele pra vocês. Mas tem outros livros que eu já tô pensando em trazer aqui pra vocês, pra gente comentar, como por exemplo o livro aí, A Cantiga dos Pássaros e da Serpente, que é um livro que saiu depois de Jogos Vorazes, só que a história ela se passa antes de tudo que a gente conheceu, né? Antes de tudo do livro e do filme, e vai sair filme sobre esse livro no final do ano, em novembro, e eu quero comentar só sobre o livro antes aqui com vocês. Então tem muita coisa pra sair por aqui ainda, muita resenha, e então se você gosta de ver resenha de livros, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você pode correr aqui pra assistir. Não esquece também de deixar o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda muito, muito, muito mesmo. Assim eu sei que vocês estão gostando de ver resenha aqui no canal, eu posso trazer mais vídeo desse gênero pra vocês, e também o YouTube recomenda pra mais gente. E é isso, um beijo e até o próximo.